pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o nosso último vídeo sobre alienação parental. Nós já vimos os conceitos, os exemplos das práticas de alienação parental e hoje a gente vai ver os aspectos processuais da alienação parental. Então, como é que a gente consegue detectar, ir em juízo, buscar a decretação da alienação parental? A gente pode fazer uma ação específica, né? Uma ação de declaração de alienação parental, ou ela pode ser detectada pelo juiz a qualquer momento do processo, ou seja, no início do processo o juiz vê que foi praticada alienação parental, ele já decreta alienação parental, ou se ele vê lá em recurso que está sendo praticado, ele também pode decretar de ofício alienação parental. E o que acontece? Quais as consequências para o pai alienador, para a mãe alienadora, da prática da alienação parental? A lei da alienação parental, no seu artigo 4º, ele define bem certinho quais são as consequências legais para quem pratica alienação parental. O inciso 1º, ele vai declarar a ocorrência da alienação parental e vai chamar a atenção desse pai alienador para que não volte a praticar alienação parental, ou seja, o juiz vai ver que está sendo praticado ou vai ser instigado, né, pela ação e vai dizer para o pai não voltar a praticar esses atos de alienação parental. Caso esse pai não obedeça a essa determinação do juízo e continue praticando alienação parental, o inciso 2º diz que pode ser ampliado o regime de visitação entre o pai alienado e o filho, ou seja, a intenção do pai alienante é diminuir a visitação e cortar o vínculo do seu filho com o pai alienado, né? O que o juiz vai fazer? Ele vai determinar que o período de visitação entre o filho e o pai alienado seja maior, realmente o inverso do que o pai alienante quer. No inciso 3º, tem mais uma coisa interessante, que é a aplicação de multa ao pai alienante para cada prática reiterada de alienação parental. Ou seja, o juiz vai estipular um valor, que não pode ser um valor baixo, né? Por quê? Porque ele precisa sentir no bolso o peso das suas práticas, né? Sentir a consequência das suas práticas, que se ele não vê no filho, né? Então, que ele sinta no bolso. Então, para cada prática, ele estipula uma nova multa pela alienação parental. No inciso 4º da lei, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. O que seria isso? Determinar que toda a família vá para um acompanhamento psicológico, passe por acompanhamento para identificar as causas da alienação parental, por que aquele pai alienante está praticando alienação parental, fazer com que ela cesse e que não volte mais a ocorrer. Então, seria para a família toda esse atendimento psicológico, esse acompanhamento psicológico. No inciso 5º do artigo 4º da Lei da Alienação Parental, determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou a sua inversão. Normalmente, quando acontece alienação parental, quem está com a guarda que pratica. E normalmente é uma guarda unilateral, ou seja, a mãe tem a guarda do filho, o pai tem a guarda do filho e o outro pai somente faz visitação. Uma prática normal, então, para tentar cessar com a alienação parental é a alteração da guarda, ou seja, ou você coloca a guarda compartilhada, onde os dois pais vão ter o dever de ficar com o filho, vão dividir a criação do filho, os dias que um filho vai ficar com um, com o outro, ou vai trocar a guarda da mãe, que é uma guarda unilateral, para o pai, e quem vai ter que passar a visitar o filho é o outro pai, então inverte totalmente a guarda. No inciso 6º, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança adolescente. Isso acontece quando o pai alienante muda demais o endereço, que a gente comentou no vídeo anterior, que é uma das práticas bastante comuns de alienação parental. Então, o juiz no processo, ao perceber que o pai alienante está praticando esse tipo de alienação parental, de ficar mudando o endereço, ele vai ordenar a fixação do domicílio da criança, né? Para que cessem essas práticas de alienação parental. E também, no último inciso do artigo, declarar a suspensão da autoridade parental, ou seja, retirar o poder parental do pai alienante. Outra coisa que a gente vem vendo no direito é que a prática da alienação parental ele é um abuso moral, né? Um abuso afetivo contra a criança. E que quem sofre esse abuso pode sim buscar uma reparação
pecuniária para esses danos que sofreu, ou seja, uma indenização do pai alienante ou de quem possa ter alienado. Até a gente já viu exemplos de que a criança sofreu alienação parental pela avó e pelas tias, e o juiz foi lá e condenou as avós e as tias a pagar uma indenização para a criança. Então existe sim uma reparação para a prática de alienação parental, não só que cesse a alienação parental, mas também pode existir uma reparação pecuniária, né? Uma indenização para a criança que sofreu a alienação parental ou também para o pai alienado. Então, como a gente viu desde o início, a prática da alienação parental é uma prática bastante comum, que a gente já vê há muitos anos, né? Mas ela é bastante perigosa, que ela traz abalos seríssimos psicológicos na criança, no adolescente e também no pai, né? No pai alienado. Durante o processo de alienação parental, para a configuração dessa alienação, é feita também uma análise psicológica e com assistentes sociais que vão ver desde o início como é que começou essa alienação parental, se foi de um divórcio, como é que era a relação dos pais, para daí estabelecer quando começou e o que deve ser feito para ela ser parada. Mas pelo entendimento do judiciário e de todos os doutrinadores, essa é uma prática que assim que percebida tem que ser combatida de pronto para evitar novos danos à criança e ao adolescente. Então, essa seria a análise que eu tinha para trazer para vocês sobre alienação parental. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu direito, coloca aqui nos comentários ou manda um direct que eu vou buscar responder para você ou trago uma outra postagem sobre o assunto. E já segue aqui nossos perfis, comenta, curte, salva essa postagem, que logo que a gente tiver novos vídeos, você vai ser avisado para já assistir o nosso conteúdo novo. Então a gente se vê logo mais, tá bom? Tchau, tchau!